Olá, pessoal. Na segunda parte da nossa aula sobre intervenção do Estado no domínio econômico, vamos analisar a classificação realizada pelo professor Eros Roberto Grau no seu livro, que já foi inclusive indicado em aula, né? A Ordem Econômica e a Constituição de 1988, capítulos 2 e 3. O professor Eros Grau, seguido por boa parte da doutrina brasileira, ele classifica os atos de intervenção em duas grandes categorias, né? As chamadas intervenções diretas e intervenções indiretas. As intervenções diretas são aquelas hipóteses onde o Estado atua como empresário, em regime de concorrência com os demais agentes privados, com as demais empresas privadas. Nestas hipóteses, que nós já estudamos, inclusive, na aula anterior, né, nós temos a situação onde o Estado, né, por exigência constitucional, ele tende a criar uma entidade da administração indireta, né, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, né? Fato é que nesta atividade de intervenção direta, o professor Eros Grau, ele ainda apresenta duas subespécies de intervenção, que seriam a absorção, né, e a participação. A absorção é uma hipótese onde a entidade da administração indireta, ela atuará no domínio econômico privado em regime de monopólio, né? Um exemplo de monopólio existente pelo Estado brasileiro é o do refino do petróleo, né? Até meados da década de 90, toda a cadeia de exploração do petróleo, né? Extração, refino, distribuição, transporte, distribuição e comércio varejista, quase a integralidade da cadeia era monopólio do Estado. Atualmente, somente o refino ainda permanece como monopólio do Estado. Tirando isso, são raras as hipóteses de monopólio, as hipóteses de absorção. O mais comum são as hipóteses de participação, né? Situações onde as entidades, as empresas estatais, né? Sociedades de economia mista ou empresas públicas, elas concorrem com os demais agentes privados, né? Por que o Estado resolve atuar como empresário? Por uma questão de política econômica mesmo, né? Eu gosto muito de citar como exemplo o setor bancário, né? Vamos pegar aqui o setor bancário como exemplo. O sistema bancário brasileiro, ele funciona como um grande oligopólio, né? Porque 5 bancos dominam por volta de 80% do mercado, né? Quais são esses 5 bancos? O Banco Bradesco, o Itaú, o Santander, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Então, dos 5 maiores bancos brasileiros, 3 são eminentemente privados e 2 são bancos estatais. Há uns 4, 5 anos atrás, a taxa de juros estava muito alta. E aí eu me lembro que houve uma medida governamental determinando que Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil reduzisse o patamar, né, da taxa de juros cobrado dos seus clientes, sobretudo em crédito pessoal. Isso foi feito e isso gerou um efeito, né, concorrencial de redução também das taxas de juros pelos demais bancos privados. Então, só para ficar com um tipo de exemplo onde é possível, por meio da intervenção direta, a adoção de políticas econômicas específicas. Neste caso, seria uma política de crédito, né, implementada pelo governo federal da época. Paralelamente às hipóteses de intervenção direta, nós temos as hipóteses de intervenção indireta, que são que existem duas subespécies, né? A chamada direção e a chamada indução, que são hipóteses de intervenção indireta no domínio econômico privado. A direção
é uma situação bastante peculiar, já estudado por vocês, mas sob uma perspectiva individualista, né? A direção, ela representa uma limitação na autonomia privada de contratação. Ou seja, como uma ideia matriz liberal, em princípio, todo mundo tem a liberdade de contratar da forma com que quiser, né? Contudo, né, sobretudo recentemente, com a função social do contrato, boa parte dos contratos tem sido tipificados na legislação, né? São contratos chamados contratos típicos. E boa parte dos contratos típicos, o que há na realidade é a redução da liberdade dos contratantes em detrimento de uma previsão legal expressa, né? Uma previsão legal realizada por meio do trabalho do legislador. Então, temos como exemplo contrato de loteamento, contrato de seguro, são tipos de contrato que quase que a integralidade das cláusulas contratuais estão previstas na lei. O contrato de locação, por exemplo, também, o termo do contrato, as garantias do contrato, são todas questões asseguradas pela legislação, né? O próprio direito do consumidor traz ali um sem número de cláusulas gerais de contratação que limitam a autonomia privada, e isso é uma espécie de intervenção. E ao lado da direção, nós temos a indução, que em alguma medida nós já estudamos também quando nós estudamos as normas de direito econômico e vimos que muitas vezes se estabelecem sanções premiais, né? Então, são normas indutivas de comportamento, né? Ou atos materiais indutivos de comportamento. Então, quando o governo do estado, por exemplo, cria um distrito industrial, né, oferecendo terrenos para que determinadas empresas se estabeleçam naquela região, o que o governo do estado está querendo é promover um desenvolvimento econômico, né, de determinada região. Quando se cria, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, né, com uma zona de livre comércio, com isenção total de tributação, nós também temos uma política de indução, né, que são mecanismos de intervenção indireta do Estado no domínio econômico privado. Ok? Espero que estejam agradando aí das nossas aulas e até o nosso próximo encontro, onde teremos uma videoconferência. Ok? Até lá!